CT. Tiquinho Soares faz uma postagem no Instagram que gera muita polêmica entre os torcedores do Botafogo, entre os rivais e principalmente na mídia. Vamos falar disso aí logo depois da nossa vinheta. Antes de qualquer coisa, já deixa seu like, se inscreve no canal e aciona o sininho para receber as notificações. A gente está penando para chegar a 30 mil inscritos, não consegue. Vê se ajuda a gente a chegar a 30 mil logo, logo. Antes de falar do Tiquinho Soares, preciso falar do Botafogo. Falar do contexto do Botafogo. Não vai ser exatamente numa ordem cronológica, mas no final você vai entender. O Botafogo, no ano de 2022... não se esperava dele que fosse campeão. O time foi reformulado da temporada passada para essa temporada. Muitas mudanças. E em 2023, nem o mais otimista torcedor botafoguense, nem aquele que brada aos quatro ventos, ninguém ama como a gente, diria que o Botafogo ficaria tantas rodadas na liderança do Campeonato Brasileiro. Diga-se de passagem, com méritos. O Botafogo foi muito bem no primeiro turno com até então o técnico Luiz Castro. Além do que o Botafogo fez no primeiro turno, também o que o Tiquinho Soares representa para o Botafogo. O Botafogo, depois de tudo que aconteceu, é um time carente de figuras de liderança. É um time carente também, há muito tempo, de ídolos que façam a diferença no Botafogo. E o Tiquinho veio para o Botafogo sendo artilheiro do Campeonato Brasileiro, com uma liderança técnica. E ele pegou para si essa imagem de líder do grupo e um cara que resolve em campo. O torcedor gosta disso. E agora que eu já falei sobre o presente do Botafogo, eu vou falar sobre o passado do Botafogo, ainda recente. Vamos viajar ao ano de 2008, onde o Botafogo protagoniza um dos episódios mais patéticos do futebol brasileiro. Sim, vou falar do episódio do Chororô, onde na final da Taça Guanabara, o Botafogo perde o jogo e simplesmente jogadores, treinador e até o presidente, pasmem os senhores, vão chorar na coletiva de imprensa para reclamar da arbitragem, dizer que é um absurdo. Inclusive, alguns diziam que não disputariam mais o Campeonato Carioca. Patético. Voltando agora ao nosso presente, por que eu falei tudo isso? Porque o Botafogo, ele tem, assim como alguns clubes no Brasil, muito específicos, como o Atlético Mineiro, um viés de vitimização. Calma, torcedor botafoguense, não me odeie. Eu sei que você pode discordar de mim por achar que outros times, como o Flamengo, são beneficiados, mas veja bem, o Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro com sobras. Ele tem 7 pontos para o segundo colocado, que é o Red Bull Bragantino. Ele tem 9 pontos para o Flamengo, a quem o torcedor do Botafogo odeia. Na minha opinião, não há motivos para falar de teorias da conspiração, porque sim, contra tudo e contra todos, tem um pano de fundo de teoria da conspiração. Tem um plano de fundo de, olha, estão tentando nos prejudicar. E, sobretudo, estampa a vitimização. Porém, ao contrário do que o Tiquinho e os torcedores do Botafogo que encampam esse discurso possam pensar, aos rivais e às pessoas mais esclarecidas no meio do futebol, isso soa como uma coisa e apenas uma coisa.
medo de perder o título. Isso, na minha opinião, na minha humilde opinião, é um baita de um recibo. Um baita de um recibo. Amigos, pensem comigo. No episódio do Botafogo e Atlético Paranaense, onde o jogo ficou sem luz por vários momentos, a culpa foi da CBF? A culpa foi do Flamengo? Ou a culpa foi do Botafogo? Ontem, na live com o Fabrício, ele estava fazendo uma live e um botafoguense disse: contra tudo e contra todos. Estão beneficiando o Varmengo. Bem, e o Fabrício pediu a ele que explicasse os motivos que sustentassem a sua desconfiança. E ele simplesmente disse que não precisava explicar nada. Essa é achar a vítima das situações que acontecem e que, inclusive, algumas são culpas suas. Alguns meses atrás, eu dizia que seria impossível do Botafogo manter a regularidade do primeiro turno, haja vista que o primeiro turno foi muito bom, um dos melhores da história dos pontos corridos no Brasil. E, principalmente, que o Botafogo não estava acostumado à questão de ser o time a ser batido. E isso é muito difícil, falando em matéria de futebol brasileiro. Nem todos os times estão preparados para serem o time a ser batido, aquele contra o qual todos vão torcer, aquele contra o qual todos vão querer jogar muito, aquele pelo qual as pessoas vão ter algum tipo de asco e vão torcer contra ele, aquele perca. O Botafogo é até um time simpático no futebol brasileiro. Veja, o Botafogo não tem muitos haters. O Botafogo não tem muitos odiadores. O Botafogo, inclusive, tem muitos simpatizantes pela época da seleção brasileira, pelo Garrincha. Enfim, para não ficar muito longo aqui, não ficar me alongando muito, contra tudo e contra todos é um recibo de vitimização, pequenez e principalmente de medo, na minha opinião. Discurso muito adotado por outros times e que vai ser preciso que o Botafogo sustente isso até o final. Porque se acontecer, vai ser uma das maiores amareladas da história do futebol brasileiro. Vai ser uma das maiores amareladas do futebol brasileiro. Eu espero que você já tenha deixado o seu like, que você seja inscrito no canal e tenha acionado o sininho para receber as notificações. Nós estamos fazendo conteúdos todos os dias e sempre que há alguma polêmica a gente corre para abraçá-la, como um companheiro que corre para abraçar o outro que fez o gol, porque nós somos um. É isso, deixa teu like, se inscreve no canal e aciona o sininho para receber as notificações. Até a próxima!